E aí, pessoal? Bem-vindos ao Ciência Popular de hoje. No episódio de hoje, vamos viajar pelo universo de The Boys e conversar um pouco sobre a ciência, ou a falta dela, por trás dos superpoderes dos personagens da série. Vamos lá! Quando se fala de The Boys, a primeira coisa que vem à mente é o Capitão Pátria. Mas acho que não há muita ciência por trás dele. Ele é basicamente um super-homem babaca. Então vamos falar de outro personagem. Um dos primeiros super-heróis que vemos na série é o Trem-Bala. Ele é um cara super veloz que se enche de bomba. Como poderíamos explicar isso cientificamente? Vamos começar do começo. Todos os super-heróis velocistas, como o Flash, o Trem-Bala, têm seus uniformes por uma razão. Porque é uma força de atrito do ar. Imaginemos também um motociclista. Depois de alguns quilômetros, teria uma série de insetos esmagados contra o capacete. Ele, no entanto, tem seu uniforme e seus óculos, mas o resto do rosto está exposto. Imaginemos que há alguém que chega a 1.500 km por hora. Na verdade, um pouco menos. 1.335 km por hora, para ser preciso. Imaginemos que alguém é disparado a 1.335 km por hora. O que acontece com o corpo dessa pessoa? Será que se desintegra completamente sob a pressão do ar? Na série é isso que acontece com a moça, porque na cena ele passa e ela simplesmente se desfaz. Imaginem vocês no lugar do Huey, segurando os braços de uma garota que é esmagada porque um caminhão basicamente a atropela. Mas o que aconteceria na verdade neste caso é que você também seria carregado. É necessário calcular a força de impacto do trem-bala em uma pessoa que está na sua frente. Considerando um peso médio de 80 kg, para que você entenda, fazendo alguns cálculos, é equivalente a um elefante de 3,5 toneladas correndo a uma velocidade média de 30 km por hora que te atropela. Eu não acho que você ficaria parado segurando os braços da sua namorada atropelada por um elefante a 30 km por hora, a menos que fosse um corpo completamente inelástico. Mas o trem-bala não é apenas rápido. Ele também mostra uma resistência metabólica impressionante. Será que existe algum exemplo na natureza que possa explicar essa resistência? O trem-bala parece mais um velocista do que um maratonista, com surtos de velocidade que ele consegue manter por um período de tempo pequeno, mesmo com problemas cardíacos. O Usain Bolt, por exemplo, poderia correr 100 metros em apneia, utilizando apenas o ATP armazenado em seus músculos. Mas isso dura apenas cerca de 2 segundos. Para manter a velocidade, os velocistas recorrem ao fosfato de creatina como molécula auxiliar. Será que o composto V funciona da mesma maneira, permitindo ao trem-bala realizar esforços intensos sem consumir muito oxigênio? Para fazer isso, ele precisaria de um metabolismo extremamente acelerado. E para manter esse metabolismo, o trem-bala precisaria de uma quantidade absurda de calorias, cerca de 100 mil por hora. O beija-flor é o único que se aproxima disso no mundo animal. Ele tem um consumo energético impressionante. Ele bate as asas a 3.000 batidas por minuto. Mas para conseguir fazer isso, tem um coração enorme, que ocupa 2,4% do seu corpo. Se nós aplicássemos essa mesma proporção ao trem-bala, seu coração teria que pesar cerca de 29 quilos. E tem mais. O trem-bala aparentemente não precisa fazer o número 2, porque ele metaboliza 99,5% de tudo que ele consome. O Profundo é outro personagem que também tem habilidades bem interessantes. Ele é como se fosse o Aquaman da série. Ele consegue respirar debaixo d'água e se comunicar com os peixes, ao ponto de até se apaixonar por um polvo. Primeiramente, é importante entender que o mundo subaquático é repleto de sons e odores, e os peixes são muito sensíveis a esses estímulos. Eles possuem feromônios, hormônios e diversas formas de se comunicar, seja através de sons
seja utilizando a bexiga natatória para produzir ruídos. Mas nós, seres humanos, temos dificuldade em perceber esses sons subaquáticos. Isso se deve a diferenças fundamentais entre os meios do ar e da água. A água é muito menos compressível que o ar, o que faz com que o som se propague aproximadamente 4 vezes mais rápido na água. Essa diferença de velocidade e densidade entre os dois meios faz com que os nossos tímpanos não vibrem da mesma maneira e nossos órgãos auditivos não consigam processar adequadamente os sons subaquáticos. Além disso, debaixo d'água não percebemos os sons que vêm das vibrações do meio, mas sim as vibrações que partem de outras partes do nosso corpo, como os ossos, cuja densidade é diferente da densidade do tímpano. Essas vibrações podem ser reelaboradas pelos nossos órgãos receptores, permitindo que tenhamos uma espécie de percepção auditiva, mesmo que de forma limitada e distorcida. Inclusive, essa tecnologia de utilizar as vibrações do crânio para restaurar a audição em pessoas surdas vem sendo explorada atualmente. Então, o profundo consegue perceber todos esses sons. Mas há outro aspecto interessante sobre isso: as frequências. Nós, humanos, percebemos um certo intervalo de frequências, mas animais como cachorros e gatos têm faixas diferentes. Então, dependendo do animal com o qual o profundo quer se comunicar, ele pode explorar todo o espectro de frequências. E sobre as brânquias dele, é plausível, pois tecnicamente existem peixes que têm tanto brânquias quanto pulmões, como os pterophthalmos, que vivem nas regiões de mangues. Então, o profundo também poderia ter essa habilidade híbrida. Portanto, a capacidade do personagem profundo de se comunicar com os animais marinhos, apesar de fantástica, não é completamente implausível do ponto de vista científico. Existem mecanismos naturais de comunicação no ambiente aquático que, em teoria, poderiam ser explorados por um ser humano com habilidades especiais, como as brânquias e a sensibilidade auditiva aprimorada. Para finalizar, vamos falar um pouquinho do composto V. Na série, ele é apresentado como uma substância que confere superpoderes aleatórios. Na vida real, temos algo um pouco semelhante, a terapia gênica. Usando vírus modificados, podemos inserir informações genéticas no organismo para tratar doenças como a leucodistrofia metacromática, por exemplo. O composto V, então, seria uma versão muito mais perigosa e aleatória dessa tecnologia. Mas na vida real, a ciência está avançando nesse campo de uma maneira muito mais responsável e benéfica, buscando devolver a normalidade e as possibilidades de vida a pacientes. E aí, o que acharam dessa análise científica de The Boys? Será que algum dia teremos superpoderes como os apresentados na série? Deixem lá seus comentários e não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal para receberem nossos próximos vídeos. Até o próximo Ciência Popular.